Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, estamos indo para a nossa sexta aula da disciplina de análise de sistemas, né? E nessa aula a gente começa a falar do diagrama de classes. Bom, o diagrama de classes é um dos diagramas da UML, né? E ele é um diagrama de estrutura e nele você consegue modelar a estrutura a nível de aplicação, né? Então, continuando no ciclo de um projeto de software, na fase de modelagem, onde a gente trabalha os diagramas da UML, né? O diagrama de classe, então, ele se torna um ótimo artefato, né? Para você poder simular a estrutura de um sistema a nível de aplicação, né? De desenvolvimento do sistema em si, a tecnologia de aplicação mesmo. Então a gente diz, né, ele é um diagrama para representar a estrutura do sistema a ser desenvolvido, né, a nível de aplicação. E a gente costuma dizer que são estruturas a nível lógico do software que está sendo desenvolvido, né? O que quer dizer a nível lógico? A nível de dados, quais os dados que você precisa armazenar, quais são as funcionalidades que você precisa escrever para processar a informação, né? Relatórios, funcionalidades de processamento, onde você entra com um dado e recebe uma saída, né? E tudo isso está ligado a um requisito que o cliente passa para você e você especifica então, né? Bom, para a gente começar a trabalhar com o diagrama de classes, eu preciso passar para vocês o conceito de orientação a objetos, né? Porque o diagrama de classes ele trabalha em cima do paradigma de desenvolvimento, que é o paradigma de orientação a objetos, né? Bom, pessoal, vai ser simples vocês entender esse paradigma, porque a gente já trabalhou em banco de dados, né? Nós já trabalhamos entidades e relacionamentos entre entidades. Então acredito que não vai ser difícil para vocês abstrair o que é orientação a objetos, né? Orientação a objetos, pessoal, de uma forma muito simples, é você pensar o desenvolvimento de um sistema, criar a estrutura desse sistema baseado nos requisitos do seu cliente que você precisa processar, né, e armazenar. Então você baseia a escrita do programa, a codificação do programa, do software, ele se baseia no, no domínio do problema do cliente, né? Ele não é um código baseado na questão da tecnologia, não é um código procedural que a gente diz, né? Ele é um paradigma baseado no domínio do problema do mundo real. Então, uma analogia que eu faço bem simples para vocês entenderem é com o modelo entidade de relacionamento, né? Então, no modelo entidade de relacionamento, nós temos que as entidades são elementos que representam instâncias do mundo real, né? Aluno, pessoa, professor, turma, né? Isso no domínio de sistema acadêmico, no domínio de sistema de clínica que a gente vem trabalhando é um paciente, um médico, uma consulta médica, etc e tal, né? Então, os objetos, o paradigma orientação objeto, ele trabalha o desenvolvimento da aplicação, ele é baseado em compor objetos e criar associações entre objetos, né? Tudo isso baseado no domínio do problema, né? Nos requisitos que o seu cliente coloca para você. Então, na aplicação, no software, os objetos eles são instâncias de dados originadas do mundo real, né? Então, nós temos, no caso de um domínio de problema, né, se nós formos pegar os requisitos funcionais que a gente trabalhou, né, de um sistema de gestão de clínicas médicas, né? Então, nós temos uma série de requisitos funcionais que são problemas do mundo real, né, do seu cliente. Então, temos aqui manter dados de clínicas, devem ser armazenados dados de uma clínica, manter dados de médico, devem ser armazenados dados como CPF, nome, manter dados
de pacientes, devem ser armazenados CPF, nome, data de nascimento, idade, peso e altura. Então, esse é o domínio do problema. Esse é o que você precisa construir um software que atenda, né, esse requisito 6 aqui, manter dados de pacientes, né? Então, no paradigma orientado a objeto, você vai se basear nessa estrutura que o seu cliente passa para você, que você precisa desenvolver, né? Então, na aplicação que você está desenvolvendo, você precisa ter uma estrutura de dados, que a gente chama, né, que consiga descrever cada objeto que você precisa armazenar, né? No caso aqui, nós temos um requisito 6, manter dados de pacientes. Devem ser armazenados CPF, nome, data de nascimento, idade, peso e altura, né? Então, segue a mesma lógica que a gente trabalhou em banco de dados, né? Você vai ter uma série de objetos de paciente. O que são objetos de pacientes? São os pacientes em si que você precisa armazenar, né? O João, o José, a Maria, a Ana, né? Aí você tem o nome, você tem o CPF de cada um, você tem a data de nascimento, idade, peso e altura. Esses dados em si dessas pessoas são objetos, né? Agora, qual que é a estrutura que você precisa para poder armazenar esses objetos? Você precisa de uma estrutura de dados paciente, né? E o que deve ter nessa estrutura? Quais dados são armazenados? Exatamente aqui, ó, CPF, nome, data de nascimento, idade, peso e altura. Então, na orientação a objeto, a gente precisa de uma estrutura que descreva esses dados que necessitam ser armazenados, né? Quando a gente tinha em banco de dados lá a DDL, que você criava a tabela, criava os atributos, é uma boa comparação para a gente entender esse paradigma orientado a objetos, né? Só que aqui é em nível de programação, de aplicação, na verdade, né? Então, no sistema de gestão de clínicas, o cliente necessita manter dados de pacientes, né? O dono da clínica precisa manter dados. Então, eu preciso descrever quais dados eu preciso manter desse paciente, né? Então, por exemplo, o paciente é um elemento do mundo real que o cliente necessita manter dados, né? Quais são os possíveis objetos de paciente? Ó, paciente Maria, paciente João, paciente Joaquim, paciente José, né? São o que a gente diz são os objetos, né? São instâncias desse paciente, né? Então, no software, na aplicação, né? Para você descrever estrutura e características de paciente, nós utilizamos o que chamamos de classe, né? Por isso se chama diagrama de classes, né? Então, numa aplicação que você vai estar desenvolvendo, você terá uma série de classes para descrever os dados que você precisa trabalhar nessa aplicação, né? Então, pegando o exemplo dessa especificação de requisitos, nós teremos a classe clínica para descrever os dados que eu preciso gravar de clínica, uma classe médico, uma classe especialidade, né? No caso aqui, classe paciente, classe consulta, e ali dentro de cada classe eu descrevo o que eu preciso armazenar de dados e que funções eu preciso ter para poder processar os dados, né? Então eu vou ter uma série de classes, né, em cada aplicação que eu vou trabalhar. Então aqui tem uma representação gráfica de uma classe, né? Então na UML uma classe é representada dessa forma aqui, né? Você tem o nome da classe, por exemplo, a classe é a classe paciente, e nesse bloco aqui você tem os atributos, né? Os atributos, os tipos dos atributos, né? Especificamente, eu tenho na classe paciente eu preciso armazenar o CPF, que é do tipo string, o nome, que é do tipo string, data de nascimento, que é do tipo date, peso, que é um double, altura, que é um double, né? E nesse outro bloco aqui, eu posso ter também na classe uma série de funções que tem a ver especificamente com essa classe paciente, né? O que são funções, né, pessoal? São funcionalidades,
são dados que precisam ser processados, né? São relatórios que precisam ser fornecidos, né? Então eu posso ter aqui dentro da classe não só os dados, mas também funções necessárias para atender os requisitos do cliente, né? Então suponha que nesse manter dados de pacientes aqui não está no requisito funcional, mas se estivesse, ó, deve ser calculado, o sistema deve, com base na data de nascimento do paciente, o sistema deve calcular a idade do paciente em tempo real. Com base no peso e altura do paciente, o sistema deve fazer um cálculo do seu índice de massa corpórea, é o MC, né? Então, essas são funções de processamento de dados, coisas que rodam em cima de dados já armazenados, né? Suponhamos que, com base no cadastro de pacientes que você tem que fazer uma consulta por nome de paciente, né? Então, é uma função. Ou, não, preciso fazer uma consulta por idade do paciente. Também seriam todas as funções que estariam especificadas aqui. E você, obviamente, teria que implementar isso a nível de aplicação, né, para poder atender esse requisito. Então, aqui na classe você também especifica as possíveis funções que você deva desenvolver para atender esses requisitos, né? E aqui os possíveis objetos dessa classe paciente. Objetos são instâncias, né? São dados que você precisa efetivamente armazenar, né? Então eu posso ter o paciente José, ele tem uma CPF, ele tem uma data de nascimento, ele tem um peso, ele tem uma altura. Eu tenho a Maria também tem cada um desses dados aqui. Eu tenho a Ana, eu tenho o João e por aí vai, né, pessoal? Então, já entendemos o que é classe, já entendemos o que é objeto, né? Então, diagrama de classes, tá? No plural, obviamente que é uma série de classes que você vai ter num projeto que você vai estar trabalhando. Então, ele modela a estrutura de um software dos pontos de vista do cliente, do problema, né? O problema que existe. Construir um software para gerenciar uma clínica médica. Esse é o problema, né? Isso é o que o cliente seu passa. Então, ele modela com base nesses requisitos e ele também modela com base na solução que o desenvolvedor vai propor, né? Para eu atender esse requisito seu, eu vou ter determinada classe, ou vou ter outra classe e assim sucessivamente, né? Então, o diagrama de classes ele auxilia a especificar o esquema lógico do banco de dados, né? Porque as classes que você tem na aplicação, possivelmente você vai ter que criar tabelas para persistir esses dados, né? Especifica visões, quais as possíveis telas que você vai ter no sistema, telas de cadastro, telas de atualização de dados, relatórios, funcionalidades que você precisa ter, baseado nas funções que você vai ter que desenvolver, e também as interações que vão existir nesse sistema. Bom, dentro do diagrama de classes, eu tenho aqui então, para iniciar o nosso estudo, né, 5 elementos, né, para a gente começar a estudar. Eu tenho pacote, classe, atributo, método e a gente vê também sobre encapsulamento. Bom, o que é pacote, pessoal? Pacote nada mais é do que você fazer uma organização do seu sistema, né? Você fazer uma organização a nível de pode ser a nível de sistema, a nível de escopo do sistema, né? No caso, nesse exemplo aqui, você poderia ter classes referentes à clínica dentro do mesmo sistema. Então, você construiu um pacote aqui. Você chamou pacote clínica. Dentro dessa clínica, você vai colocar as classes que têm a ver com clínica. E você cria, por exemplo, um outro pacote aqui, que é um pacote hospital, né? Onde você teria as classes que têm a ver com o hospital. Nesse caso aqui, né, eu tenho paciente, médico, cirurgia. Cirurgia não é uma coisa que acontece em uma clínica. Então, eu faço uma subdivisão no sistema e crio uma divisão hospital. E dentro desse pacote eu coloco as classes que têm a ver efetivamente com o processamento de dados de um hospital. E dentro do pacote clínica eu coloco os dados que têm a ver com
com o processamento de dados de uma clínica, né? Então o pacote ele pode, né, como se diz aqui, organizar em vários subsistemas e módulos, né? Ele ajuda a organização do projeto mesmo. Bom, a classe a gente já viu, é um descritor de objetos, né? Ela possui atributos, possui operações, né? Métodos, funções, e também ela especifica os relacionamentos que podem existir entre várias classes, né? Então aqui eu tenho uma classe paciente, uma classe médico, uma classe consulta. No caso de um sistema acadêmico, eu teria classe aluno, classe aula, classe disciplina, né? Para descrever os dados que eu necessito gerenciar. Pois bem, a gente entra numa outra estrutura agora que são os atributos, né? É o que a gente já viu em banco de dados mesmo, né? São as características e propriedades do objeto, né? Todos os objetos da classe terão os mesmos atributos, é a mesma lógica de banco de dados, né? Então eu tenho aqui os atributos de paciente, CPF, nome, data de nascimento, peso, altura, né? São os possíveis atributos. Bom, pessoal, aqui na no diagrama, no caso no diagrama de classes, eu posso ter o que a gente chama de atributo de instância e atributo estático, né? Bom, atributo de instância, o que é isso? São os dados específicos de cada objeto, né? Cada paciente vai ter o seu CPF, cada paciente vai ter o seu nome, cada paciente vai ter a sua data de nascimento, cada paciente tem a sua altura, cada paciente tem o seu peso. Então nós dizemos que esses atributos são atributos de instância, né? Cada nova instância que eu tiver, cada novo objeto que eu tiver, ele vai ter um valor diferente para cada um dos atributos, né? Então isso é atributo de instância. O que é atributo estático? Atributo estático é quando, se eu tiver 1 milhão de objetos, 1 milhão de instâncias, ele vai ter o mesmo valor para todos. Então é um atributo que a gente diz que ele é uma constante, né? Ele é um defined, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a classe clínica. E todas as clínicas do meu sistema, a cooperativa vai ser, no caso aqui, Unimed, né? Então, o valor é definido na classe, ele é uma constante. Se eu tiver 1 milhão de objetos, 1 milhão de clínicas cadastradas, todas serão, né, dessa cooperativa aqui. O valor é definido a nível de classe. Outra estrutura, pessoal, é a estrutura de funções, estrutura de métodos, né? Cada classe ela pode ter uma série de infinitos métodos e infinitas funções para processar os dados, para retornar algum valor, para poder fazer pesquisas, enfim, métodos são funcionalidades que trabalham em cima dos atributos, ou seja, em cima dos dados armazenados, processam esses dados e retornam algum tipo de informação, né? Esses são métodos. Então eu coloquei aqui, eu tenho aqui os atributos, CPF, nome, data, peso e altura. E eu coloquei aqui alguns métodos, né, para ilustrar esse caso, né? Então a classe paciente possui os atributos peso e altura. Sendo assim, pode-se invocar uma função que calcule o MC deste paciente e retorne esse valor, né? Então eu tenho um paciente e eu armazeno no banco de dados o peso e a altura dele. Com base nesses dados, eu posso ter uma função, eu posso ter um método que eu chamei aqui de calcular IMC, que vai fazer um cálculo em cima desses dois dados do paciente e vai me retornar o IMC dele, né? Por quê? Por que eu não tenho um atributo que salva esse IMC e eu tenho uma função que retorna? Porque o IMC é um valor calculado, né? Ele é um valor que é calculado sobre duas variáveis do paciente, que é peso e altura. E convenhamos que peso e altura dos pacientes podem mudar ao longo da vida. Então, se você armazena o MC, vai ser um valor que vai ser alterado também. Então, eu tenho uma função que faz o cálculo e me retorna em tempo real.
Então eu posso ter aqui outro exemplo bem clássico é a idade. A idade, que também é um valor calculado. É um valor calculado com base na data de nascimento e com base na data atual. Ele faz uma diferença e retorna a idade. Né? Então essas são funções. Eu tenho uma outra função aqui, que é uma função pesquisar por nome. Né? Aqui é uma função de consulta, né? De pesquisa, onde eu passo por argumento o nome, um possível nome dos pacientes, ele vai me retornar uma lista de pacientes com aquele pedaço de nome. Né? É uma funcionalidade também. E também para métodos, né? Eu tenho métodos de instâncias e métodos estáticos, né? Seguindo a mesma linha dos atributos. E é a mesma coisa. Métodos de instância, ele vai ser um método que eu preciso de um objeto para poder rodar ele. Ele é específico de cada objeto, né? Igual a gente diz. Cada paciente tem um nome, cada paciente tem seu CPF. Então, se eu tenho um método de instância, ele é um método que ele vai rodar em cima de um determinado paciente, né? Então, eu tenho aqui o objeto paciente P1, é o paciente 1. Quem que é esse paciente 1? Ele é o João, de altura 1,74, peso 75. Então, eu tenho um método de instância, que é o calcular IMC. Quando eu chamo esse calcular IMC, obviamente que ele está chamando o calcular IMC desse paciente P1 aqui, que é o João. Então, ele vai fazer esse cálculo em cima dos dados do João. Perfeito? Isso é um método de instância. E o que é um método estático? É a mesma questão do atributo estático, né? Ele não está vinculado a um determinado objeto. Ele é uma função que ele não tem vínculo com o objeto. Ele é de todos, digamos assim, né? Então, um exemplo que eu tenho aqui é o pesquisar por nome. Esse método, ele não está ligado a um determinado objeto, a um determinado paciente. Ele é um método da classe. Né? Ele é um método da classe paciente, onde eu vou passar um determinado nome e ele vai me retornar uma lista de pacientes com aquele nome. Então, ele não é um método específico de um determinado paciente. Ele é um método da estrutura paciente, onde eu vou retornar, né? Vou fazer um processamento e vou retornar uma lista de pacientes com esse pedaço de nome. Ok, pessoal. O último conceito para passar para vocês é o conceito de encapsulamento, que é extremamente importante em orientação a objeto, né? Que, como o próprio nome diz, ele encapsula, ele esconde os detalhes de implementação, não é? Então, o princípio do encapsulamento ele visa ocultar ao cliente os detalhes de implementação de uma determinada função, né? Então, o cliente chama determinada função e ele não sabe o que está sendo executado por trás ali. Simplesmente ele chama a função e a função retorna os dados que ele necessita, né? Então, propósito é ocultar dados específicos do objeto e retornar apenas o que o cliente necessita, né? Exemplos, com o método calcular MC, pode-se obter o MC do paciente sem necessariamente ter acesso aos dados peso e altura do paciente. Então, às vezes, né, esse é um exemplo clássico, que você tem acesso ao IMC do paciente, mas você necessariamente nem sabe qual é o peso e qual é a altura do paciente. Você simplesmente chamou o calcular IMC e ele trabalhou esses dados e te retornou o IMC. Então, ou seja, peso e altura está encapsulado. Você nem sabe qual é. O que está aberto é o método calcular IMC, que não está encapsulado. Né? Então, nós temos 3 tipos de visibilidade em atributos e em funções, né? Então, para se evitar o acesso irrestrito a atributos ou métodos, a orientação objeto permite configurar esses elementos como privado. Então, um elemento privado, na verdade, ficou errado aqui, né? É o contrário, pessoal.
Privado é visível somente por métodos da classe e público é visível por todos. Então ele, na verdade, é o contrário aqui. Não é isso que está aqui não. Protegido é visível por métodos da classe e filhos. Então só inverte aqui, eu vou inverter na apresentação para liberar para vocês. Privado é visível somente por métodos da classe. Público visível por todos, né? Então eu posso configurar para um atributo ou para uma função se ela é privada ou se ela é pública. Se ela é privado, somente os métodos da classe conseguem ter acesso. Se ela é pública, todos os objetos externos conseguem ter acesso a essa função, né? Para especificar aqui, pessoal, a gente tem o que a gente chama de métodos POJO, né? Geralmente os desenvolvedores eles constroem todos os atributos como sendo privados. Então esse é a simbologia, é um menos na frente, no diagrama de classe é um menos. Então isso especifica que esse elemento é um elemento privado dessa classe. E o mais é um elemento público, né? Então eu consigo ter acesso pelos objetos, pelas instâncias da classe, né? Então geralmente é um padrão de desenvolvimento o desenvolvedor criar métodos POJO. Ele deixa os atributos como sendo privados, ou seja, nenhum objeto tem acesso direto ao atributo privado. Então ele cria métodos que a gente chama métodos POJO para poder que são públicos e assim então os objetos conseguem ter acesso a esses dados aqui. Por exemplo, verifiquem que CPF é um atributo privado. Eu não consigo ter acesso a ele, né? E nem nome. Se eu não consigo ter acesso, como é que eu vou setar o valor do CPF ou setar o valor do nome? Ou como eu vou ter acesso ao CPF desse paciente ou ao nome desse paciente? Então eu crio dois métodos aqui, POJOs, que são públicos. O setCPF e o getCPF. Então eu tenho determinado paciente, se eu der um setCPF, eu passo por argumento qual é esse valor que eu quero setar no CPF, né? Aí eu consigo guardar um valor no CPF. Se eu quero retornar o CPF, eu tenho que o getCPF, que ele retorna para mim então uma string, né? Que no caso o CPF é uma string. Então eu tenho para o nome eu tenho o set, eu tenho o get. Então aqui os slides a gente acabou, vou mostrar para vocês então no dia, né? Onde que a gente consegue trabalhar com isso, né? Vocês vão abrir aqui o ML no dia e aqui, ó, classe. Então, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que a maioria dos projetos, né, eles trabalham com um padrão que a gente chama que é o padrão MVC, né, que nada mais é do que uma divisão de pacotes no sistema. A gente chama de modelos, que tudo está a nível lógico no projeto, controle e view, que a gente chama, né? O que quer dizer isso, pessoal? Né? MVC, né? Model View Control. Quer dizer isso? No pacote model, né? Vocês viram aqui, ó, pacote, aqui que eu estabeleço pacote. No pacote model, eu coloco todas as classes que tem a ver com o modelo do cliente, com a modelagem, né? Com a modelagem a nível de dados, né? Controle são as classes que tem a ver com o controle de dados. O que é controle de dados? Não entendi, né? Eu preciso explicar view para depois explicar controle de dados. Se a gente colocar aqui fica mais fácil. Dentro do model eu terei ali a classe paciente, que é uma abstração a nível de modelo da aplicação, né? Então eu tenho aqui paciente,
Vamos passar novamente, ficou rápido. Ó, classe, vou adicionar uma classe paciente. Aqui eu tenho se é uma classe abstrata, estereótipo, comentário, atributos visíveis, tem uma série de configurações aqui. Atributos, quais são os atributos dessa classe? Eu tenho isso no meu requisito funcional, né? Paciente, eu tenho CPF, nome, data de nascimento, idade, peso e altura. Então eu tenho um atributo aqui, CPF, que ele é do tipo string. Aqui, pessoal, eu determino o nível de encapsulamento desse atributo, né? Ele é público, ele é privado, ele é protegido. Ele é privado, eu quero deixar esse atributo escondido. Eu tenho nome, é do tipo string também. Também é um atributo privado. Eu tenho aqui peso e altura. Peso é um double. E eu tenho altura. Pois bem, eu tenho os dados aqui do meu paciente. Também é privado. Bom, essa classe é uma classe que define os dados da minha aplicação. Ela está a nível de modelo, né? É o pacote modelo que onde ficarão todas as classes a nível de estrutura lógica do sistema. Se eu tiver paciente, paciente vai estar aqui. Médico, médico vai estar aqui. Consulta vai estar aqui. É tudo que define a questão lógica do sistema, a questão de dados, né? Quais as possíveis operações, métodos que eu vou ter nessa classe? Então eu já crio aqui, por exemplo, o calcular IMC. Vai ser um método calcular IMC. Ele é um método público, né? Obviamente eu preciso que os objetos acessem esse método. Ele é um método que é do tipo double, ou seja, ele vai retornar um double, né? Vai retornar um valor de IMC, que é um cálculo. E não tem parâmetro, porque ele vai trabalhar com os atributos. Ele é um método da classe, né? Um método de instância, então ele vai trabalhar com os dados de cada objeto, né? Eu poderia ter também aqui um método estático, que é calcular IMC de qualquer pessoa. Ou seja, você é um método estático, ele vai retornar um double. Só que, pessoal, o que acontece? Calcular IMC de qualquer pessoa, se é de qualquer pessoa, não está vinculado efetivamente a um determinado paciente. Então, ele é um método estático, ele é um método da classe. Mas se ele não está vinculado ao objeto paciente, eu preciso passar por parâmetro o peso e a altura dessa qualquer pessoa, né? Então eu preciso passar aqui parâmetro. Eu preciso passar um peso, que é do tipo double, e preciso passar uma altura que também é do tipo double. Agora a classe ficou grande. Vamos lá. Aí, ok. Só que eu preciso definir que esse é um método estático também. Método estático, eu coloco aqui, escopo da classe. Ele é estático, ele não está vinculado a um objeto. Ele é do escopo da classe. Então, ele fica sublinhado no diagrama de classes, né? Pois bem, aqui eu configurei todos os atributos como sendo privados, então eu necessitaria criar os métodos push. Vou criar só para o CPF, só para vocês verem. Por exemplo, set CPF. Ele é público e eu preciso, ele não me retorna nada. E eu preciso passar por parâmetro o CPF que eu quero atribuir para esse paciente, que é do tipo string. E eu preciso ter também o getCPF, que esse é um método que vai me retornar um CPF, né?
e aqui, aí, ele retorna uma string e obviamente não recebe nada, né? Que ele só vai retornar o CPF. Bom, pessoal, aqui tá as classes de modelo vão ficar dentro desse pacote model, né? E o pacote model e control, o pacote view e control, eu coloquei aqui mais para vocês terem uma noção do que é. Aqui eu teria as classes, né, que vão implementar as telas do sistema. Então eu vou mostrar bem rapidamente. E no control, eu teria aqui no control um negociador. Quem que é esse negociador? Ele vai ver o que a tela está pedindo e ele vai chamar no... Vou colocar uma função aqui. Na verdade não é esse não. É esse aqui. Mais ou menos assim, pessoal. Por que ele chama controle? Porque é ele que verifica o que precisa ser feito, né? Vou chamar aqui de controle só para vocês terem uma noção do que é isso. A tela solicita alguma coisa. Essa solicitação vai para o controle e o controle verifica então que função do meu modelo ele precisa chamar. Se a tela fala, traga para mim todos os pacientes que eu preciso mostrar na tela, todos os pacientes. O controle vai verificar, buscar todos os pacientes e vai chamar o método buscar todos os pacientes da classe paciente. Se a tela fala para mim, calcule o MC desse objeto, o controle vai buscar, opa, quem que eu busco então? Eu vou buscar agora o calcular MC desse objeto e retorno o dado para a tela. Se a tela me pede, calcule o MC dessa pessoa né, que é qualquer pessoa, não é o paciente. Então, opa, então eu vou chamar quem? O controle vai chamar o calcular MC qualquer pessoa. Opa, recebe por parâmetro peso e altura, retorna um double. Então basicamente é isso, pessoal. Então aqui eu dividi o pacote em MVC, né? E então para você criar um diagrama de classe, você vai trabalhar dessa forma. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma aplicação em PHP, fazendo uma implementação dessa aqui do paciente, calculando MC, né? Para a gente ter uma abordagem mais prática de orientação a objetos, né? Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.